Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma revisãozinha, só que agora é de eletrodinâmica. É, Esse vídeo vai complementar aqueles que eu já postei aqui no canal, beleza? Então, assiste primeiro esse, depois é para aqueles lá, ou se já assistiu aqueles, volta nesse cara aqui e assiste ele, que ele é bem importante, beleza? E aqui a gente vai revisar o conceito de corrente elétrica, diferença de potencial, resistência, leis de Ohm, potência dissipada por um resistor, consumo de energia e, finalmente, a associação de resistores, ok? Então vamos lá, queridos. Antes de começar, eu queria trazer para vocês uma perspectiva histórica do assunto, tá? Bom, então, se a gente voltar a milhares de anos atrás, a gente vai cair lá na Grécia Antiga, que é onde ocorreram as primeiras experiências com eletricidade. Por algum motivo, os gregos daquela época atritaram um bastão de âmbar. O que é âmbar? É uma resina vegetal fossilizada. Eles atritaram esse bastão com uma pele de animal seca. E ao fazer isso, eles perceberam que o bastão conseguia atrair fios de palha seca. Então, do âmbar, da palavra grega âmbar, surgiu o termo eletricidade, porque âmbar em grego significa elétron. Elétron, sei lá como que fala isso. Mas enfim, é o termo eletricidade, vem daí. Com o passar dos anos, conforme os estudos foram evoluindo, a humanidade foi evoluindo, e junto dela a ciência, concluiu-se que toda a matéria é constituída por átomos. O que são átomos? Átomos são partículas, né, compostos por partículas, que ao se ligarem uns aos outros, eles formam moléculas, por exemplo, ou formam um ser humano maravilhoso como você. Os átomos são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons, basicamente. Existem outras partículas, mas não vem o caso para a gente. Prótons e nêutrons concentrados no núcleo, que seria essa região aqui que está em branco. Opa, pulei sem querer. Que seria essa região em branco. Tá circuladinha ali em branco, ali no meio. Deixa eu pegar meu pointer. Aqui. Seria essa região aqui, onde está concentrado os prótons e nêutrons, que é o nosso núcleo, e elétrons aqui se movendo nessas camadas externas que a gente chama de eletrosfera. Maravilha? Bom, à medida que o estudo continuou avançando, chegou-se num valor para a carga do elétron, porque o elétron é uma partícula e ela tem um valor de carga. E eles perceberam que a carga do elétron é a menor unidade de carga presente na natureza. Porém, o próton tem o mesmo valor de carga em módulo que o elétron. Por que mesmo valor de carga em módulo? O elétron tem um valor negativo, assim foi definido, e o próton um valor positivo. Quanto, em contramão, o nêutron não possui carga elétrica. A partícula nêutron não possui carga elétrica, beleza? Bom, e quanto que vale o valor da carga do elétron, quanto que vale o valor da carga do próton? Bom, então os experimentos, né, observaram que a carga do elétron possui um valor de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Enquanto a carga do próton, por ser considerado o valor positivo, vale mais 1,6 vezes 10 a menos 19. No sistema internacional, a unidade que a gente utiliza para carga é o C, que significa Coulomb, que foi um cientista sensacional também, tá? Então, o Ezinho vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 para o elétron e mais 1,6 vezes 10 a menos 19 para o próton. Se a gente quiser, se quiser pode até escrever aqui na frente, para ficar mais fácil de lembrar. Então, a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Então, para o elétron, é esse valor, né? Elétron. E para o próton, a gente tem mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Maravilha, queridos? Então vamos continuar. Uma coisa muito importante que a gente tem são os prefixos, tá? Percebam aí que eu já coloquei uma tabela de valores diretos, mas eu quero mostrar para vocês como chegar em cada um deles, ó. Vamos pensar no primeiro caso aqui. Fazer aqui do separado, ó. A gente tem 1 milicoulomb.
Milli é a milésima parte da unidade que eu estou olhando. Então, 1 milicoulomb é a mesma coisa que eu tivesse a milésima parte, ou seja, dividisse por 1000 um coulomb. E isso é a mesma coisa que 0,001 coulomb, que eu posso transformar em potência, né? Ando uma casa, duas casas, três casas com a vírgula. Então isso é 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. Percebam que aqui ó, eu já coloquei a resposta direta. Então não seria a mesma coisa que eu simplesmente trocasse esse cara aqui por um 10 a menos 3? Olha aqui ele, ó, é o nosso milli. Então no micro, que equivale a 10 a menos 6, é simplesmente eu trocar o microcoulomb por 10 a menos 6. Então isso fica 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. O nanocoulomb é o 10 a menos 9. Então é a mesma coisa que eu trocar esse cara por um 10 a menos 9. E o picocoulomb é o 10 a menos 12. Então é a mesma coisa que eu trocar esse cara aqui por um 10 a menos 12. Tá? Bem rapidinho aí, só para lembrar vocês um pouquinho dos prefixos, sem precisar ficar fazendo muita conta. Milli, milésima parte, troca o mzinho por um 10 a menos 3. Micro, troca o micro por 10 a menos 6. Nano, troca o n por 10 a menos 9. E pico, troca o p por 10 a menos 12. Beleza, queridos? Então, Matheus, você falou assim para mim. Bom, eles calcularam ali, eles chegaram no valor para a carga do elétron. Beleza. Só que o que dá a carga para um corpo? O que faz que um corpo, então, possua carga elétrica? Bom, vamos analisar aqui. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Inicialmente, nós temos aí um corpo neutro. Tá? Temos um corpinho neutro, mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está estabilizado. E aí, por algum motivo, esse corpo neutro recebe elétrons. Percebam, a gente não está se importando com o porquê, apenas com o fato dele ter recebido elétrons. E após ele receber esses elétrons, ele vai ficar então com um excesso de elétrons, concordam comigo? Que se inicialmente ele estava neutro, significa que ele estava estabilizado, certo? Se ele estava estabilizado, se ele possuía a mesma quantidade de prótons e nêutrons, ele é um corpo neutro. Porém, ele recebe elétrons. Se ele recebe elétrons, ele fica com excesso de elétrons, ok? Então, a gente pode representar assim. Significa que ele não tem nenhum próton? De forma alguma. Ele ainda tem prótons. Só que no caso, a gente está representando apenas aí o excesso de elétrons. Então, o corpo com elétrons em excesso. A gente observar o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons. Vamos imaginar então uma outra situação. A gente tem o corpo neutro e por algum motivo esse corpo perde elétrons. Gente, aquilo ali é um E, tá? Só que ficou de ponta cabeça, eu não consigo virar aquilo de jeito nenhum, então ficou assim, mas é um E, beleza? Então o nosso corpo por algum motivo perde elétrons. Bom, se ele perde elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, porque pensa, ele estava neutro estabilizado. Ele possui a mesma quantidade dos dois. Se ele perde elétrons, ele vai acabar ficando, por consequência, com mais prótons do que elétrons. Então, o corpo fica com prótons em excesso. Então, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Maravilha, queridos? Então, a gente consegue definir uma coisa aqui, ó, que corpos eletrizados são corpos que possuem diferença entre o número de prótons e elétrons. No primeiro caso, o número de elétrons é maior que o número de prótons. No caso do corpo eletrizado, negativamente, né, com elétrons em excesso. E no caso de um corpo com carga positiva, o número de prótons é maior que o número de elétrons. E como a gente já comentou, né, já percebeu, um corpo neutro é aquele estabilizado, que possui o mesmo número de prótons e elétrons. Maravilha, queridos? Mas vamos pensar o seguinte, gente, ó, olha para essa situação aqui. Ó. Eu estou falando em movimento de prótons? Não. Em momento algum eu estou falando em movimento de prótons, beleza. Ou o corpo perde, ou ele ganha elétrons, ok? Ou ele fica com uma carga positiva, ou ele fica com uma carga negativa, dependendo da situação. Se ele perde elétrons, carga positiva. Se ele ganha elétrons, carga negativa. Não ocorre jamais movimento de próton, tá? Coloquem isso na sua cabeça, gravem. Não ocorre movimento de prótons. Não ocorre movimento de prótons. Então, se a gente for pensar de fato,
Na carga, a gente tem uma quantidade de carga associada a essa situação. Por quê? O corpo está ou recebendo ou perdendo elétrons, ok? Ou está tendo movimento de entrada ou de saída. E percebam que eu coloquei 3 elétrons entrando, por exemplo, naquela imagem. Então, os elétrons vão entrando de maneira individual, ele vai ganhando um número de elétrons para chegar a um determinado valor de carga. Então, quanto mais elétrons ele ganha, maior vai ser a carga, só que negativa. Quanto mais elétrons ele perde, maior vai ser a carga, só que positiva. Tá, queridos? Então, se a gente for pensar, matematizar isso que a gente está dizendo, a gente está falando que a quantidade de carga de um corpo depende do número de elétrons que ele ganha ou que ele perde. Lembrando que essa carga ou é positiva ou é negativa, depende se ele ganha ou se ele perde elétrons no caso, tá? Então a gente dando nome aos bois aqui, o nosso Q, essa daí é a famosa Kn, tá? O nosso Q é a quantidade de carga de um corpo, né, de carga elétrica. A gente já pensa na unidade dela. N. Esse N, queridos, ele pode aparecer da seguinte maneira para vocês. Número de elétrons em excesso ou número de prótons em excesso. Ou como diferença entre o número de prótons e elétrons, ou elétrons e prótons, enfim. O importante é vocês entenderem que esse N já te dá o excesso. O quanto que ele ganhou ou o quanto que ele perdeu. Se ele perdeu elétrons, essa carga vai ser positiva. Ok? Se ele ganha elétrons, essa carga vai ser negativa. Então a gente vai ter que se atentar no sinalzinho ali no final das contas do nosso E, beleza? Então vamos colocar assim, ó, número de elétrons em excesso e número de prótons em excesso. Ou ainda assim, né, algo que engloba essas duas definições, diferença, abreviei, tá? Diferença entre prótons e elétrons. Então, esse N, por exemplo, se eu recebo um elétron, a minha carga vai ser 1 vezes 1 elétron. Se eu recebo 2 elétrons, a minha carga é 2 vezes 2 elétrons. Só que lembrando que esse E vai ser um sinalzinho de menos, né? Ele é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu recebo 1000 elétrons, vamos supor, eu recebo 1000 elétrons aqui, o meu Q vai ser 1000 vezes a carga do elétron. Se eu perco 1000 elétrons, o meu N vai ser 1000 vezes a carga do elétron, só que com sinal positivo, porque ele vai ficar com excesso de prótons. Então, o nosso Ezinho é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, se for um próton, e menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs no caso do elétron. Dando origem, então, àquele mais ou menos ali que a gente coloca na formulinha. Depende do contexto. Tá bom, queridos? Bom, beleza. Então, a gente viu aí o cálculo da quantidade de carga. Mas, Matheus, eu pensei numa coisa aqui. A corrente elétrica, o que seria essa tal dessa corrente elétrica? Ela é corrente elétrica, ela é uma corrente de elétrons, é elétrons em movimento? Exatamente, querido. A corrente elétrica é a corrente elétrica é um movimento de elétrons, mas não é um movimento de qualquer tipo. É um movimento ordenado de elétrons, ok? Então vamos falar de corrente. A gente tem um fio condutor, está sendo representado aí, tá? Esse fio está sendo percorrido por uma quantidade aí de elétrons. A gente não está analisando essa quantidade em específico, o número. Pode ser analisada? Pode. Aonde? A gente vai pensar agora. Vamos olhar para esse recorte de fio que a gente fez aqui. Ó. Eu tenho um fio aí, eu peguei lá uma faca e passei a faca no fio. Ó. Cortei ele nesse pedaço aqui, ó, nessa área aqui. Beleza? Então aqui, ó, eu vim, passei a faca no meu fio, cortei ele. A gente quer analisar quantos elétrons estão passando nessa área aí. Só que se a gente está analisando isso, a gente está vendo a quantidade de elétrons num determinado instante.
E isso define então a nossa corrente elétrica, não é, querido? Porque pensa comigo, ó, a gente tem uma área. Por essa área passa uma quantidade de elétrons por um determinado instante. E a gente falou que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Se a gente está analisando isso em algum lugar, em um determinado instante, a gente pode dizer então que a corrente é igual à quantidade de carga, ou seja, a quantidade de elétrons que vai passar ali em um determinado tempo. Essa é a primeira grandeza então do nosso circuitinho. Lembrando que esse Q é o Q que a gente aprendeu anteriormente ali, o N vezes Z, tá bom? Então, dando nome aos bois aqui, ó, Q é a nossa, abreviando, tá? Quantidade de carga. O nosso ΔT é o intervalo de tempo analisado, né? Intervalo de tempo. E o nosso I, então, é a nossa corrente elétrica. Queridos, vamos fazer uma análise da unidade dessa corrente aí, ó. A corrente é carga por tempo, então é Coulomb por segundo. Foi determinado então que Coulomb por segundo é o ampere, ok? Então, no sistema internacional, a unidade para a corrente elétrica é o ampere. Ampere. Maravilha, queridos? Mas, Mateus, se eu tenho carga por tempo, eu tenho uma quantidade de corrente para cada instante, se ela não for uma corrente constante, vamos pensar assim, né? Se o valor da corrente mudar, por algum motivo, que a gente vai analisar depois, mas se o valor dessa corrente mudar, eu vou ter valores de corrente para cada instante. Por quê? Eu vou ter mais elétrons sendo transferidos ali. Se eu estou mandando mais elétrons para aquela região, o meu N vai aumentando. Se o meu N aumenta, o meu Q aumenta. Então, Matheus, você quer me dizer que eu teria um gráfico que representa a corrente pelo tempo? Exatamente, queridos. A gente consegue plotar graficamente isso. E como seria esse gráfico? Bom, vamos colocar uma forma geral. Mas, Matheus, espera aí. Se eu tenho um gráfico para uma corrente, para corrente em um determinado instante, tem uma propriedade desse cara aí, não tem? Tem. Chegou no gráfico, você não sabe o que ele representa. Uma estratégia para você ver se isso representa uma grandeza física para você é multiplicar a unidade dos eixos. Então, no eixo vertical, a gente tem ampere. No eixo horizontal, nós temos segundo. Beleza, cheguei numa grandeza que é ampere vezes segundo, só que eu não sei que diabo isso representa para mim. Só que o ampere não é Coulomb por segundo? Então, eu chego em Coulomb por segundo vezes segundo. Olha que interessante. Coulomb dividido por segundo vezes segundo, esses dois vão embora, né? Eles estão sendo divididos. Então, a gente chega em algo que é igual a um Coulomb. Então, se eu multipliquei as áreas, que é o se eu multipliquei a unidade dos eixos, que é o equivalente a calcular a área desse cara aqui, então você está querendo me dizer que a área do gráfico de corrente, a área, espera aí, Matheus, espera aí que eu estou pensando, ó. A área do gráfico de corrente por tempo vai me dar algo que tem grandeza que é um Coulomb? E o que equivale a Coulomb? Qual grandeza física tem unidade de medida como Coulomb? A carga. Então, num gráfico de corrente por tempo, nós temos que a área desse gráfico é numericamente, esqueci aqui, numericamente igual à carga analisada em questão. Beleza, queridos? Beleza, Matheus. Então a gente viu corrente elétrica aí, os elétrons estão se movendo. Só que como que eles se movem? Eles não resolveram do nada, falaram, vamos fazer filinha aqui, entrar no movimento ordenado, porque ele não pode ser um movimento caótico, senão não dá certo. Vocês sabem que não iria funcionar assim, né? Não ia ser tão simples. Então existe alguém que faça com que essa carga tenha um movimento de uma ponta, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou de um polo da bateria até o outro polo da bateria, fechando o nosso circuito. Mas quem que faz isso? A nossa diferença de potencial ou tensão. A diferença de potencial, por definição,
ela é o trabalho realizado para deslocar uma unidade de carga elétrica de um polo ao outro. Essa é a representação mais comum. Tem outras, tá? Tem outra representaçãozinha, mas a gente vai discutir mais lá para frente. Mas a representação mais comum para a diferença de potencial, de fato, é essa aí. Onde a barra maior representa o polo positivo e a barra menor representa o nosso polo negativo. E aqui nós teremos a nossa diferença de potencial, que é representada pela letra U, tá? Então, a diferença de potencial, o nosso U, é o trabalho realizado para deslocar uma unidade de carga elétrica de um polo ao outro. Então, é o trabalho por unidade de carga. Trabalho de qual força? O trabalho da força elétrica. Nós ainda não aprendemos o trabalho da força elétrica, mas a gente vai ver mais para frente, tá? Mas, por enquanto, só isso já é o suficiente para a gente entender. Então a gente foi analisar a unidade de medida desse cara aí, a unidade de tensão é trabalho por carga, trabalho é joule, carga é coulomb. E eles chamaram isso de volt. Então, no sistema internacional, a unidade de tensão ou diferença de potencial, que é carinhosamente abreviado como, ó, vou colocar aqui para vocês, tudo isso é abreviado como DDP, ok? A unidade de medida da nossa DDP é o V, que significa volts. Maravilha, queridos? Bom, só que dentro de um circuito elétrico nós temos outras componentes, tá? Uma delas que a gente vai analisar agora é a resistência. A representação de um resistor, no caso, é um componente do circuito é o resistor que tem um determinado valor de resistência, ok? O que é a resistência de um circuito elétrico? A resistência ela limita o grau de movimento das cargas elétricas devido à sua estrutura atômica, tá? O que isso quer dizer? O resistor é esse risquinho aí que está representado para gente. Normalmente ele vai vir acompanhado de uma letrinha em cima dele ou de um valor R de resistência, ok? Não tem nada a princípio, né? Como não tem nenhuma dedução matemática para ele, tá? Para esse valor. Mas ela é representada pela letra R e a sua unidade de medida, então no sistema internacional, a unidade de medida para resistência é o ohm. Mateus, então ela limita o grau de movimento das cargas elétricas por conta da sua estrutura? Exatamente, queridos. Quando os elétrons passam por um resistor, eles sofrem colisões lá dentro com os prótons, enfim, com toda a estrutura atômica desse resistor. E com isso gera uma consequência, que seria a conversão de energia elétrica em energia térmica pelo nosso queridíssimo efeito Joule, tá? Isso é só algo mais teórico, tem como calcular essa conversão de energia, mas não vai vir o caso agora, tá? Então, o efeito Joule nada mais é que a conversão de energia elétrica em energia térmica pelo nosso resistor. Então aí a gente tem uma representaçãozinha ali, os pontinhos pretos com o caminho azul são os elétrons, encontrando dificuldades para passar por ali, colidindo com esses prótons e gerando, portanto, uma conversão numa energia térmica. Ok, queridos? Então, após definir corrente, tensão e resistência, a gente pode ir para a nossa lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que tensão e corrente aumentam de maneira proporcional. O que isso quer dizer? O Ohm ele percebeu que se a gente tem um determinado valor de tensão e dado um determinado valor de corrente, a razão entre eles permanece constante, ou seja, essas duas grandezas vão aumentar de maneiras proporcionais. Isso se mantém constante. E foi percebido então que essa constante nada mais é que o valor de essa constante de proporcionalidade é a nossa resistência. Então a gente pode dizer que U por I, tensão por corrente, é igual a resistência. Ou, como a lei de Ohm é classicamente escrita, né? Passa o I multiplicando ali o nosso R, então U é igual a R vezes I, ou URI, como é conhecido. Maravilha? U é a nossa DDP, diferença de potencial ou tensão, que é medida em volts. A nossa resistência é o R.
que é medida em ohms, e o nosso I é a corrente elétrica, que é medida em amperes. Mateus, então se eu fosse pensar num gráfico para essa relaçãozinha, a gente teria algo que seria crescente, porque se eu aumento tensão e aumento corrente, eu tenho um valor de resistência. E isso vai aumentando de maneira proporcional. Ou seja, num gráfico de U por I, tensão por corrente, nós teríamos uma retinha crescente. E a propriedade gráfica, nesse caso, seria a seguinte. Aqui a gente tem um ângulo de inclinação dessa reta, concordam comigo? A tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Ok? Então, se a gente fosse pensar na tangente desse ângulo, a gente teria que tangente do ângulo é cateto oposto ao ângulo, é esse cateto aqui, tensão. Cateto adjacente ao ângulo é esse aqui de baixo, corrente. Então, a tangente é igual a U por I. Só que a lei de Ohm diz para a gente que U é igual a R vezes I. Se eu passar esse I dividindo, a gente chega aqui, resistência é igual a U por I. Então, a gente consegue relacionar essas duas coisas. A tangente de um ângulo de um gráfico de tensão por corrente é numericamente igual ao valor da resistência desse cara. Porque se tangente é igual a U por I e resistência é igual a por I, a tangente é igual à própria resistência. Beleza, queridos? Essa, então, é a nossa primeira lei de Ohm. Uma coisa que ela diz pra gente, que vai ficar ali por cima, que eu esqueci que eu tinha colocado isso. A primeira lei, ela diz pra gente que tensão e corrente aumentam de maneira proporcional. Isso significa dizer que a resistência é constante. Uma resistência constante, nós dizemos que esse resistor é ôhmico. Ok? A sua resistência não varia, portanto, ele é um resistor ôhmico. Então, observação, não ficou muito bonito, porque ficou por cima ali, mas dá para ler, né? Observação, dizemos neste caso que o resistor é ôhmico, ou seja, o valor de sua resistência não varia. Tá bom, queridos? Então, essa aí é a nossa primeira lei. Segunda lei de Ohm, é a mais sem graça. Tá? Não tem uma dedução matemática, ela vai ser dada direta para vocês. Mas ela diz a respeito do material que aquele resistor, ou aquele fio, no caso, é feito. Por quê? Se a resistência depende da estrutura atômica do meu material, diferentes tipos de materiais possuem diferentes tipos de estruturas atômicas. Diferentes tipos de estruturas atômicas vão oferecer diferentes resistências ao movimento dos meus elétrons. Então, a segunda lei de Ohm, ela é aquela que diz o seguinte: a gente tem um fio aí de comprimento L, ok? Esse fio de comprimento L vai ser percorrido aí por uma corrente, tá? Corrente aqui, intensidade I, um valor de corrente aí. E esse fio a gente está analisando esse pedaço aqui que ele foi cortado, ó, essa área de secção transversal, que é prima daquela área que a gente pensou lá antes. A segunda lei de Ohm diz para a gente que a resistência desse fio ou desse resistor vai depender da resistividade do material, que é o nosso ρ, do comprimento do fio, dividido pela área de secção transversal dele. Então aqui a gente teria um rhozinho, tá? Um ρ, que é essa letra grega, acho que é grega, né? Esse P fresco aqui, tá? Bom, quem que vai mandar na unidade de medida? Vamos pensar aqui, ó. O R, ele é medido em ohms, certo? Então, ó, o R a gente sabe a unidade dele. Ele é medido em ohms. Só que a gente tem uma unidade de comprimento ali e uma unidade de área. Se a gente for pensar na resistividade, ó, essa aqui é a segunda lei, tá, queridos? Vamos só pensar numa coisinha aqui à parte. Se a gente for pensar na resistividade, vamos isolar ela, ó. O A sobe multiplicando o R e o L passa dividindo. A unidade desse cara aqui, ó, vai depender da unidade da minha área e do meu L. Concordam comigo? Então ele pode aparecer da seguinte forma. Ele vai ser metro vezes ohm por metro quadrado, vezes ohm por metro. Centímetro quadrado vezes ohm por metro. Por quê?
Aqui a gente tem uma unidade de comprimento, correto? E aqui a gente tem uma unidade de área, que nada mais é que um comprimento elevado ao quadrado, né? É a mesma coisa que eu fazer lado vezes lado de alguma coisa. Então, queridos, o nosso ρ, que é esse pezinho fresco, ele vai depender das unidades que a minha área tiver e a unidade que o meu L tiver, tá? Se o seu ρ pode ter unidade metro quadrado por centímetro? Pode. Pode ter centímetro quadrado por metro? Pode. Pode ter metro quadrado por metro? Pode. Tá? Então só tem que tomar cuidado com as unidades desses dois caras que eu circulei aqui, desse e desse aqui. Se ele te der a resistividade, por exemplo, em metro quadrado vezes Ω por metro, o valor de área que ele te dá você vai usar em metro quadrado e o valor de comprimento que ele te der você vai usar em metro. Deu para entender? Então essa é a nossa segunda lei. Prosseguindo mais um pouco, a gente chega em potência elétrica, queridos. O que a potência elétrica representa para a gente? Bom, na física, a potência é a taxa de transferência de alguma quantidade de energia ou trabalho realizado por unidade de tempo. Então, a gente pode dizer que potência é o trabalho realizado pelo tempo. Ok? Se a gente está falando de potência elétrica, esse trabalho é o trabalho realizado pela força elétrica. Só que a gente viu que tensão é igual ao trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga. Epa, então o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que tensão vezes carga. Eu consigo juntar essa relação com essa aqui de cima. A gente chega, portanto, que potência é igual ao trabalho, que é carga vezes tensão, dividido pelo intervalo de tempo. Só que existe algo aí no meio que já é conhecido. Ó. Olha para isso aqui, gente. Carga no tempo não é a nossa corrente elétrica? Então nós podemos dizer que potência nada mais é do que corrente vezes tensão, que é o nosso π, todo mundo conhece. Beleza, queridos? Deixa eu ver o que vem depois. Então, ó, essa é a nossa relaçãozinha principal, tá? No sistema internacional, a unidade de medida de tensão, de potência, é o conhecido watt, ou watts, tá? Lembrando que se a gente for ver o que significa o watt, 1 watt significa que a gente tem 1 joule por segundo de energia sendo transferida e o trabalho sendo realizado. Ok? Porque se potência é trabalho por tempo, a unidade de trabalho, joule, unidade de tempo, segundos. Então, vamos pensar nas relações que a gente tem aí com as nossas leis de Ohm e potência. A gente chegou numa relação principal aqui, ó, P é igual a I vezes U, o π. Maravilha? Só que a gente consegue tirar uma coisa disso aqui, ó. A gente não sabe que U... Nossa, ficou feia essa cor. Azulzinho claro. U é igual a R vezes I pela lei de Ohm. Então, substitui ali no lugar daquele U do π essa relaçãozinha que a gente colocou. Então, P é igual a I vezes U. Só que o U a gente substituiu por R vezes I. Não é? Então, aqui fica R vezes I. Olha que legal que a gente tem. A gente tem P é igual a I vezes R vezes I. Eu posso multiplicar o I com I. Lembrando, eu não aplico a distributiva aqui, né? Não multiplico nesse, depois multiplico nesse, porque a gente não tem uma soma ali dentro, tá? Esse lance da distributiva do chuveirinho é só para uma adição. Como é uma multiplicação, aqui seria a mesma coisa que eu fazer 1 vezes 2 vezes 1, por exemplo. 2 vezes 1 vezes 2. Ok? Então, P igual a I vezes R vezes I é a mesma coisa que P igual a R vezes I ao quadrado. Então aqui a gente tem mais uma relaçãozinha para a potência. Só que a gente consegue isolar esse cara ali... Nossa, ficou muito feio, peraí. Só que a gente consegue escrever o URI
de uma outra maneira. Não conseguimos? Ó. Vamos pensar aqui. Ó. U é igual a R vezes I. Então a gente não pode dizer que I é igual a U sobre R, passando, dividindo ali o nosso Rzinho. Então a gente vai chegar aqui, potência é igual a I vezes U, só que no lugar do I a gente vai substituir por quem? U sobre R. Ok? E aí, fecha o parênteses aqui, vezes a tensão. Lembrando, ó, esse cara aqui é o nosso I e esse cara aqui era o nosso U, tá bom? Então, é só multiplicar, né? U vezes U ao quadrado, dividido por R. Então, aqui mais uma relaçãozinha para a potência. Lembrando sempre, unidade de potência é o watt. Ok, queridos? Então, a gente tem essas três relações aí para cálculo de potência elétrica, ou melhor dizendo, faltou uma palavrinha aqui, tá? Potência elétrica ou potência dissipada pelo resistor. Beleza, queridos? Então, ó, no lugar de potência elétrica, eu prefiro que escreva assim, ó, potência dissipada pelo resistor. Ok? Eu segui só como que estava no livro que vocês usam, mas eu prefiro dizer assim. Bom, então para finalizar, a gente tem uma relaçãozinha aí para consumo de energia elétrica. Por que consumo de energia elétrica? O que você quer dizer com isso, Matheus? Ó, a gente não viu que potência é uma quantidade de energia. Vamos pensar nas unidades, ó. Pensar nas unidades desse cara aqui. A gente não viu que potência é uma quantidade de energia num determinado tempo? Vimos. Então a gente pode pensar assim, ó. Potência, a unidade dela é uma quantidade de energia num determinado tempo, o joule por segundo. Se a gente der nome a essas coisas, ó, potência é o nosso joule por segundo, que é a mesma coisa que o watt, né? Joule é a unidade de energia. E segundo é a unidade de tempo. Então, se a gente reunir tudo isso numa coisa só, a gente pode dizer que potência é a energia utilizada, por exemplo, a energia consumida num determinado intervalo de tempo. Ou, melhor dizendo, a energia consumida é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Isso daqui é a relação utilizada para calcular o consumo de energia na sua casa. Tá? A gente vai ter que dar uma analisada só nas unidades desse cara aqui. Por quê? Se a gente está falando em energia, a unidade de energia é o joule, né? Unidade de energia, aqui só pensando, tá? É o joule. Só que se você olhar na sua conta de energia elétrica, tá assim. É um valor lá em quilowatt-hora. Mateus, essas duas coisas são equivalentes, são iguais? Sim. Então, vou mostrar para vocês o porquê. Vamos falar um pouquinho sobre o quilowatt-hora, o que ele representa. Então, a unidade usual, que é a unidade que a gente utiliza para consumo de energia, é o quilowatt-hora. Vamos analisar aqui o motivo de ser isso, tá? Gente, pensa o seguinte, você tem vários aparelhos na sua casa ligados que consomem energia elétrica. Imagina o quanto que cada um consome. Agora imagina quanto cada um consome por dia e imagina isso num mês. O valor que ia chegar na sua casa, se fosse em joules, ia ser um valor muito grande. Então eles utilizam o quilowatt-hora para ser um valor mais plausível com a realidade, sabe? Dificilmente uma pessoa vai conseguir ler um valor muito alto, ela não vai entender o que aquela informação significa. Então o quilowatt-hora vem justamente para isso, para representar de uma maneira mais acessível o que é aquele valor. Vamos pensar assim, ó. A gente está falando, quer saber quanto que vale 1 kWh? Eu sei que se eu tenho 1 kWh, eu tenho 1 kW vezes 1 hora. Ok?
Só que o quilo, a gente sabe que representa o 1000, que é a mesma coisa que um 10 à terceira, não é? Então, 1 kW é a mesma coisa que 1 vezes 10 à terceira watt, vezes 1 hora. Só que a gente sabe que 1 hora são 3.600 segundos. Por que eu estou querendo fazer isso? Eu quero mostrar para vocês que isso é equivalente, tá, a dizer que 1 kW, o quilowatt-hora é equivalente ao joule, só que tem um valor que vem aqui antes, tá? Então, quantos joules equivalem a 1 kWh? Então é isso que a gente está fazendo. 1 kWh é 1 kW a cada 1 hora, né? A cada 1 hora não, 1 kW vezes 1 hora. Só que o quilo representa 1000. Então a gente troca o K por 10 à terceira. Então a gente chega aqui, 1 vezes 10 à terceira vezes 1 hora. Só que a gente não quer chegar em algo que é em joule. Então vamos abrir o watt. O watt a gente sabe que é joule por segundo. E 1 hora a gente sabe que é 3.600 segundos. Então esse negócio todo vai ser 1 vezes 10 à terceira watt vezes 1 hora, que é 3.600 segundos. Só que o watt, a gente viu que é joule por segundo. Então 1 vezes 10 à terceira watt, que é a mesma coisa que joule por segundo, vezes 3.600 segundos. Olha que legal, a gente pode cortar essas duas coisas aqui, ó. Segundo com segundo, vai embora. Vai sobrar o que então pra gente? Opa, aqui. Vai sobrar o que então pra gente? Que 1 kWh é a mesma coisa que 1 vezes 10 à terceira vezes 3.600 joules. Ok? Porque a unidade de segundo aqui foi embora, sobrou só o joule. Então, isso é a mesma coisa que 3.600 vezes 10 à terceira joules. Ou melhor dizendo, né, a gente pode escrever isso como 3,6. A vírgula estava aqui. Anda uma casa, duas, 3 casas. Então, soma 3 no expoente. 3,6 vezes 10 à sexta joules. Ou seja, resumo da ópera. Portanto, essas 3 bolinhas significam portanto, tá? 1 kWh é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 à sexta joules. Maravilha? Ou, se a gente escrever isso como 1 watt-hora, eu divido por 1000 os dois lados, né? Que eu estou cortando o K. Ou 1 watt-hora é a mesma coisa que 3,6. Se eu estou tirando 1000, eu subtraio 3 do expoente. 3,6 vezes 10 à terceira joules. Ok, queridos? Então essa é uma unidade importante aí pra gente. Outra unidade extremamente importante, o ampere-hora, tá? O ampere-hora, ele vem aparecendo bastante, tá, nos exercícios, e ele representa uma unidade de carga. Então, Mateus, você está me dizendo que o ampere-hora, ele é equivalente, vamos dizer assim, a alguma coisa Coulomb? Algum número aqui Coulomb. Então, quantos ampere-hora equivalem a 1 ampere-hora, desculpa, equivale a quantos coulombs? Vamos analisar. Então, ó, isso aqui é uma unidade de carga, tá? Vou colocar aqui embaixo. Unidade de carga elétrica. E aqui é uma unidade de energia, de consumo de energia, ok? Comumente usada. Bom, então ampere-hora. Vamos analisar exatamente como a gente fez para o quilowatt-hora. 1 ampere-hora é a mesma coisa que 1 ampere vezes 1 hora. Ok? Só que se a gente lembrar, né, do que a gente viu lá no comecinho, a unidade, ignora isso. A unidade de medida do ampere é a quantidade de carga que passa a cada segundo, né? A definição de corrente elétrica, unidade de carga por unidade de tempo, ou quantidade de carga por unidade de tempo, ou seja, coulomb por segundo. E 1 hora, como a gente já sabe, né, são 3.600
3.600 segundos. Então a gente pode vir aqui e substituir 1 ampere vezes 1 hora, que é 3.600 segundos. Ou, melhor dizendo, 1 ampere é 1 coulomb por segundo vezes 3.600 segundos. Olha o que pode acontecer. Segundo com segundo, tchau. A gente vai chegar então que 1 ampere-hora é a mesma coisa que 3.600 coulombs. Ou seja, no final das contas aqui, portanto, 1 ampere-hora é a mesma coisa que 3.600 coulombs. Ou, né, se quiser usar como notação científica, 1 ampere-hora é 3,6 vezes 10 a terceira coulombs. Ok, queridos? Então, duas unidades aí importantes que podem aparecer para vocês ao decorrer dos exercícios. E para finalizar, vamos falar da nossa associação de resistores. A dedução eu já fiz com vocês em sala de aula, mas eu vou repetir aqui no videozinho, tá? Bom, associação de resistores, associação em série, a mesma corrente em cada um dos resistores. Então vamos pensar a seguinte situação aqui. A gente tem um resistor R1, a gente tem aqui um resistor R2, a gente tem aqui um resistor R3. E isso pode se estender infinitamente, tá? Até um resistor enésimo. A gente sabe que para associação em série, percebam que o I aqui está destacado, eles possuem a mesma corrente que passa por cada um deles. Então a corrente que passa em cada um é igual. Então aqui a gente teria os terminais, né, os polos da nossa bateria, que seria aquela outra representaçãozinha da diferença de potencial que eu comentei com vocês, né? Pode ser ou essa daqui, com polo positivo e polo negativo, fechada, ou essa daqui, aberta, tá? Isso ainda assim é um circuito fechado, tá, queridos? Só uma representação um pouquinho diferente. Para associação em série, nós temos a mesma corrente. Então, a corrente que sai desse polo aqui é a mesma que vai passar pelo R1, pelo R2, pelo R3 e pelo Rn. Essa corrente não muda à medida que ele vai andando no circuito. Então a gente pode dizer que a corrente total é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2, que é igual à corrente no resistor 3, que é igual à corrente no resistor N. Só que, à medida que essa corrente vai passando pelos resistores, ela encontra uma dificuldade para prosseguir. Então, ela tem, em cada resistor, nós temos diferenças de potenciais diferentes, tá? Então, cada um tem uma DDP, dependendo do valor da resistência. Então, a DDP no resistor 1 é diferente do resistor 2, é diferente do resistor 3 e é diferente no resistor N, tá? Então, a gente pode dizer que a DDP total, que é a que pega essa daqui, ó, que pega todo o meu circuito, nada mais é que a soma das tensões em cada um dos resistores. Mais até o nosso resistor enésimo lá. Só que a gente sabe da lei de Ohm que U é igual a R vezes I. Então, o 1 é igual a R1 vezes I1. O 2 é igual a R2 vezes I2. Então, ó, fazendo isso para cada um dos resistores, a gente consegue chegar aqui. Vamos substituir U não é igual ao 1 mais o 2 mais o 3 mais o N. No lugar do U, a gente vai trocar por R vezes I. O 1 é R1 vezes I1, mais o 2 é R2 vezes I2. O 3 é R3 vezes I3. E o nosso enésimo cara lá, o N, é Rn vezes In. Só que, gente, essas correntes não são iguais. I não é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a In. Então a gente tem um termo em comum, ó, em cada um desses termos. Então a gente pode mandar todo mundo embora. Resultando, então, que a resistência total, tá vendo? A resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3 mais a enésima componente lá. Ou seja, esse valor de resistência total nós chamamos de REC. Então, a resistência equivalente para um circuito em série é igual à soma de cada um das resistências. Principal característica da resistência em série
são os resistores sendo percorridos pela mesma corrente. E como eu sei quando eles estão em série? Quando a corrente não encontra nenhum ponto de nó, que é aquele ponto que ela pode se dividir. Ok, queridos? A operação para esse caso aqui seria exatamente o mesmo, tá? Então aqui a gente teria um R2, aqui um R1, e aqui a gente teria um resistor, sei lá, RN aqui para o meio. Eu posso ter quantos resistores eu quiser a princípio, tá? A única diferença de um para o outro ali é o desenho, beleza? Então, cálculo da resistência equivalente para associação em série é igual à soma de cada uma das resistências. Agora, para resistores em paralelo. Para resistores em paralelo, nós temos a mesma tensão em cada um deles. Percebam que o U está destacado aqui, ó, o U paralelo, que é a nossa tensão. Maravilha? Então, se a gente fosse pensar assim, ó, num caso, a gente tem aqui, ó, vai, R1, aqui em cima um R2, aqui um R3. Se eu for pensar então isso, vamos estender isso para N resistores, ó. Quero aqui um valor qualquer aí, eu vou por quantos resistores eu quiser, porque o circuito é meu e eu posso. Então eu tenho aqui um RN. Como que eu calculo a resistência equivalente para N resistores da associação em paralelo? Bom, lembrando que a gente tem três jeitos, né? A propriedadezinha eu não vou deduzir, porque tem um vídeo já que eu deduzi ela. Mas vamos pensar aqui, ó. A associação em paralelo possui a mesma tensão. Então a gente pode dizer que a tensão do circuito, U, é igual à tensão no primeiro resistor, que é igual à tensão do segundo resistor, que é igual à tensão do terceiro resistor, que é igual à tensão no meu resistor N. Porém, quando a corrente chega nesse ponto aqui, ela divide para esse caminho e para esse caminho. E quando ela chega nesse ponto aqui, ela divide. Vem uma parcela, né? Quando ela chega nesse primeiro ponto, vem uma parcela para o R2, uma parcela para o R1 e uma parcela sobe para o R3. Só que quando ela chega no R3, vem um pouco para cá e sobe mais um pouco para cima para ir lá no nosso RN. Ou seja, a corrente vai se dividir em cada um desses pontos de nó, que é esse pontinho vermelho. Tá? Só que pensa comigo, gente. Ela dividiu. Beleza. Passou aqui pelo R3, chegou aqui. Passou pelo R1, chegou aqui. Passou pelo R2, chegou aqui também. Percebam que essas três correntes vão se juntar no mesmo ponto aqui na frente? E vai sair aqui no final a mesma corrente que entrou lá? Então a corrente total nada mais é do que a soma das correntes que foi para cada um desses resistores. Então o nosso I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais a nossa componente enésima de corrente. Só que a gente sabe, vamos pensar igual antes, tá? Essas são as características da associação em paralelo, tá, queridos? Mesma tensão e a corrente é igual à soma de cada uma das correntes. Só que a gente sabe que U é igual a R vezes I, pela lei de Ohm. Vamos isolar a corrente aqui, ó. I é igual a U por R. Interessante. Então a gente vai fazer um processo bem parecido com o daquele caso. Vai. A gente tem aqui que I é igual a U por R. Então troca cada termo de corrente por U sobre R. Corrente total é tensão total por resistência total. I1 é igual a U do resistor 1 sobre o R1. Mais I2 é U2 sobre o R2. Mais U3, que é igual a U3 sobre o R3. E a nossa componente N vai ser o N sobre Rn. Então, olha só que legal. As tensões não são iguais? Meu Deus, ficou vermelho meu negócio. As tensões não são iguais? São. Se as tensões são iguais, a gente pode dizer que tem um termo em comum aqui em cada um desses termos aqui. Não sei porque o negócio pinta tudo, mas tudo bem, a gente supera. Se a gente tem esse termo em comum, nós podemos cancelá-los e chegar no que então? Que 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Então a gente pode dizer que a REC, ou seja, a nossa resistência total,
é igual a 1 sobre REC, vai ser a soma do inverso, né? 1 sobre cada um dos resistores, mais 1. Opa! Então, vou apagar aqui, ficou muito feio. Então a gente pode dizer que 1 sobre REC é igual à soma de 1 sobre cada um dos nossos resistores. Não sei porque fez isso, mas tudo bem. 1 sobre Rn. Ok, queridos? Então, essa é a maneira de calcular a resistência equivalente em série. O próximo vídeo é o vídeo que já está postado aí. Propriedade de associação de resistores. É importantíssimo que vocês vejam esse vídeo para ter continuidade aí. E depois pode assistir os exemplos e eu vou gravar mais 2 exemplos sendo resolvidos aí. Beleza, queridos? Grande abraço, obrigado por tudo. Se inscreve aí, dá um like, né? Essas coisas. Tamo junto.